Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Maxwell novamente, continuando a série de videoaulas sobre circuitos elétricos 2. Hoje nós vamos dar sequência falando sobre os circuitos elétricos, né, trifásicos, só que hoje nós vamos falar sobre a potência elétrica, como que ela se comporta num circuito desse tipo. Lembrando que a gente está estudando os circuitos elétricos trifásicos equilibrados, né? Então vai ser uma característica bem peculiar desses tipos de circuitos que nós vamos fazer a análise agora. E que geralmente é muito encontrado em cálculos diversos, desde cálculo de curto-circuito, cálculo de corrente de transformadores, etc. Tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre vocês sobre potência trifásica. Bom, então a potência trifásica nada mais é do que a somatória das potências de cada uma das cargas. Né? Sabemos de teoremas de circuitos elétricos que, independente do tipo de conexão, seja ela em série ou em paralelo, a somatória da potência total é igual à somatória da potência individual de cada um dos elementos. Né? Então, o que está dizendo aqui é exatamente isso. Né? Então, eu tenho três fases representando de fase A, fase B e fase C. Eu posso dizer que a potência complexa total desse circuito, seja ele uma carga ou uma geração, vai ser a somatória individual de cada uma das fases. Né? Então eu vou representar aqui uma tensão de fase A vezes uma corrente conjugada de fase A, mais uma tensão de fase B vezes a corrente conjugada de fase B, mais a tensão de fase C vezes a corrente conjugada de fase C. Bom, isso aqui é a somatória. Então, se eu quisesse parar aqui, né, a gente poderia dizer que para um sistema trifásico, nada mais do que vai ser uma replicação de uma potência três vezes daquela que a gente já estava acostumado a fazer, né, que era em sistemas monofásicos. Mas vamos dar sequência e vamos tentar melhorar essas relações. Bom, eu sei que nós estamos trabalhando com um sistema simétrico equilibrado. E quando eu estou dizendo que eu tenho uma simetria e um equilíbrio no meu sistema, eu estou dizendo que o módulo tanto de corrente quanto de tensão, ele é igual entre si, né? Por exemplo, se eu pegar o módulo da tensão da fase A, da fase B e da fase C, elas vão ser iguais. O mesmo acontece para a corrente. E a simetria, né, esse é o equilíbrio. E a simetria, ela é a relação da defasagem angular de 120 graus em relação à fase A, à fase B e à fase C. Né? Sabendo disso, então, eu posso escrever esse sistema trifásico em potências relacionadas somente a uma das fases, né? Que eu vou fazer a referência à fase A. Então, aqui eu vou fazer a fase A. Então, assim, ó, se eu quiser escrever essa fase B em relação à minha fase A, vai ser o quê? Vai ser 1 com ângulo de menos 120 vezes VFA. O mesmo acontece com relação à minha corrente. Mas só que aqui eu estou trabalhando com corrente conjugada. Né? Então, se aqui nós temos 1 com ângulo de menos 120, o conjugado disso é 1 com ângulo de 120. Né? Então, por isso que aqui ficaria vezes IFA conjugado. Né? E o conjugado eu já tinha tirado dessa forma. O mesmo acontece aqui, mas só que para a fase C em relação à fase A, nós temos um ângulo de mais 120, e como a corrente ela é conjugada, ela também vai ser conjugada para esse fator que eu estou determinando, e aí ficaria um com ângulo de menos 120. Nós sabemos que multiplicação de fasores ele vai multiplicar os módulos e somar os ângulos. Né? Então, se eu multiplicar 1 por 1, vai dar o próprio 1. E se eu somar menos 120 com mais 120, é o zero. Né? Então, 1 com ângulo de zero é a mesma coisa de eu estar multiplicando por 1. O mesmo acontece nesses outros fatores. Né? Isso vai nos dar a seguinte expressão. Veja que eu vou repetir aqui a fase A e A, fase A e A, fase A e A.
para as três fases, né? Então, o que eu fiz aqui foi só o seguinte: eu fui escrever as fases B e as fases C em relação à fase A, né? E como é um sistema simétrico equilibrado, nós chegamos nesta relação aqui. Ó. Todo circuito trifásico, eu posso dizer que a potência complexa é igual a 3 vezes o valor de fase, né, vezes a minha corrente de fase conjugada. Tá? E aí aqui a gente vai ter uma infinidade de análises também, porque essa tensão e essa corrente, elas dependem do tipo de conexão, né? Então a gente tem que observar sempre se o valor de fase é igual ao valor de linha, se a corrente de fase é igual ao valor de linha, para poder definir nesta relação, tá ok? Passando aí para uma forma polar, né, a gente pode dizer que 3VFA vezes IFA com um ângulo de θV menos θI, sendo que esse θV e esse θI são relacionados aos valores de fase da minha tensão e da minha corrente. Né? Então, daí nós chegamos aí numa potência complexa de 3 vezes o valor de fase vezes corrente de fase com um ângulo de φ. E esse φ aqui, por ser um sistema simétrico, equilibrado, né, perfeitinho a forma de onda, nós vamos chamar ele de cosseno de φ, que é o meu fator de potência da minha carga. Né? Essa é uma relação importante que nós vamos usar posteriormente. Bom, professor, mas sempre eu vou utilizar os valores de fase para calcular a potência? É uma forma. Tá? É uma das formas que a gente pode estar calculando. Tá? Então, observa-se que quando eu tenho multiplicado por 3, nós estamos usando tanto tensão quanto corrente, valores de fase. Bom, mas ainda assim eu posso escrever de uma forma retangular, né? Que é aquela forma onde que eu tenho o real e o imaginário, e nós vamos chegar aqui nas expressões de potência ativa e de potência reativa, né? Perceba que não muda muito, tá, pessoal? Se você pegar lá nos circuitos monofásicos, a potência ativa era o quê? V vezes I vezes cosseno φ. Qual que foi a modificação aqui com relação às nossas relações anteriores? É que aqui agora aparece um 3, né? Então lembra-se de trifásico, né? 3 vezes o valor que eu tenho de uma fase. Né? Então fica bem simples da gente definir essa relação. E veja, aqui, pessoal, sempre temos que nos preocupar em pegar tanto tensão quanto corrente, valores de fase. Por isso que é importante sempre a gente observar o tipo de conexão e está bem claro que, por exemplo, em tipos de conexão estrela, tensão de linha é diferente de tensão de fase, corrente de linha é igual a corrente de fase, e nas conexões deltas inverte, né? Corrente de linha e fase são diferentes e as tensões de fase e linha são iguais. Tá? Sempre importante a gente relembrar essas relações. Bom, mas ainda assim, geralmente nós podemos escrever essas potências com relação à minha tensão ou minha corrente de linha ou os meus valores de linha. E por que é comum a gente trabalhar com essa nomenclatura? Porque independente do tipo da conexão, pessoal, o valor de linha é valor de linha. Estou dizendo é que a tensão de linha ela é sempre conectada entre dois potenciais. A tensão de fase, por exemplo, não. Ela não é ligada em dois potenciais. Por exemplo, numa conexão delta, ela é sim conectada em dois potenciais, mas numa conexão estrela, ela é ligada entre um potencial e um neutro, o que é algo diferente. Tensão de linha, não. Tensão de linha, independente se a carga está em delta ou se está em estrela, ela sempre vai estar ligada entre dois potenciais, tá ok? Então é comum a gente escrever essa potência usando os valores de linha. Né? Então aqui eu vou escrever essa mesma equação, ou a equação anterior que nós tínhamos aqui, né? Que é esta equação aqui, só que agora usando os valores de
linha, né? Então, nós sabemos que numa conexão estrela, a corrente de linha ela é igual à corrente de fase. Então, se eu escrever IL ou IF, dá na mesma, né? Porque eles são iguais. Porém, nós temos que a tensão de linha dividido por raiz de 3 com ângulo de 30, que é a minha tensão de fase. Então, basicamente, eu estou escrevendo a mesma coisa que eu tinha anteriormente, só que agora eu estou usando os valores de linha. E aqui tem uma relação interessante. Sempre quando a gente pegar 3 e dividir por 3, nós vamos ter raiz de 3, né? 3 dividido por 1,73 dá a mesma proporção, né? Então, isso vai resultar, né, dividindo esse 3 por esse número aqui, nós vamos ter raiz de 3 com ângulo de menos 30, VL vezes L cosseno de θV menos θI, e aqui vale se ressaltar que se eu tenho esse ângulo menos θI, eu estou considerando inicialmente que esse θI ele é positivo, né? Ele é positivo, então por isso que ele ficou negativo aqui para nós, tá ok? Então é o conjugado de IL, né? Tanto considerei tanto θV quanto θI positivos. Bom, eu sei que esse ângulo aqui, ó, de menos 30, eu posso somar com essas relações. O mesmo acontece aqui, né? Então, nós aí vamos ter que a raiz de 3, VL e L cosseno de θV menos θI, menos 30. Né? O que nós vamos chegar numa relação de raiz de 3 VL vezes L cosseno de φ mais 30. Né? Lembra-se que na anterior, o que nós fizemos? Nós igualamos isso a φ. Né? Então, θV menos θI é igual a φ. E veja que nesses dois casos aqui, nós temos ângulos θ de valores de fase. Né? Quando eu estou relacionando valores de linha, eu vou chegar nessa expressão. Então, essa expressão aqui, θV menos θI menos 30 é igual a φ. Se eu pegar o 30 e passar para o outro lado da igualdade, daí nós temos aí φ mais 30. Tá? Então, veja que agora, quando eu utilizo valores de linha, tanto para tensão quanto para corrente, nós temos uma relação de φ mais 30. Né? Isso se deve porque há uma defasagem angular de valores de fase de linha de 30 graus. Tá? Então, na potência, ela também tem que ser obedecida esta relação, tá, pessoal? Então, aqui é complicado e a gente sempre tem que observar esse valor mais 30, porque senão os valores de potência eles não vão bater, eles não vão fechar, tá? Bom, pessoal, agora, lembrando, nós tínhamos feito uma conexão estrela, né, que a gente acabou de verificar aqui para uma conexão estrela, agora vamos verificar para uma conexão delta, né? Numa conexão delta, o que acontece? O valor de linha e o valor de fase são iguais para as tensões, só que é diferente com relação às correntes. E veja que, nesse caso aqui, a corrente de linha é dividida por raiz de 3 com ângulo de menos 30. Né? O conjugado de menos 30, a gente sabe que é mais 30. Então, acaba ficando aquela mesma relação. Né? 3 dividido por raiz de 3 com ângulo de mais 30, nós vamos ter raiz de 3 com ângulo de menos 30. A gente chega na mesma relação de anteriormente. Né? Então, eu chego numa conclusão que independentemente do tipo de conexão, seja ela em delta ou seja ela em estrela, os valores de linha eles sempre vão ser respeitados. Isso tanto se eu for descrever com relação à fase, com relação à linha, não tem problema. Ele sempre vai ser as mesmas. As equações de potências elas não mudam com o tipo de conexão. Né? Então daí nós chegamos que independente do tipo de conexão, seja ela estrela ou delta, quando eu utilizar valores de linha, o ângulo do θV com relação à linha, menos o ângulo de linha com relação à corrente, vai ser igual a φ mais 30. Já quando eu utilizo valores de fase, pessoal, nós vamos ter esta relação φ
sendo ΔV menos ΔI. Então, quando eu relaciono valores de fase, φ é igual a ΔV menos ΔI. Agora, quando eu relaciono valores de linha, eu tenho que ΔV menos ΔI é igual a φ mais 30. Aí você pode perguntar, professor, mas φ vai ser diferente? Não é isso que eu estou, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, nesse caso, essas duas equações elas se diferem porque os valores de linha eles são defasados de 30 graus com relação aos valores de fase. Tá? Então, sempre a gente precisa observar esta relação. E, posteriormente, a gente vai fazer exercícios que eu vou mostrar na prática como se trata esse tipo de relação. Ok? Bom, em resumo, né, então nós temos esses dois quadros, né? Então, assim, quando eu faço uma relação de potência elétrica com valores de fases, nós vamos ter essas equações. E veja, sempre quando eu multiplico por 3, eu utilizo o valor de fase, e eu sei que o φ é somente ele. E quando eu utilizo valores de linha, nós temos aí um raiz de 3, né? E o φ ele é relacionado com mais 30. Então, veja bem, pessoal, o que nós vamos precisar ter a consciência aqui. Se eu estou multiplicando por 3, valor de fase. Se eu estou multiplicando por raiz de 3, valores de linha. Não quer dizer que, por exemplo, numa instalação elétrica, a gente sabe que numa conexão delta ou estrela, ela vai ter lá os valores equivalentes de fase e de linha. E que esses valores, eles são com relação a uma mesma carga. Então, se eu calcular essas potências com valor de fase e se eu depois calcular com valor de linha, essas potências elas têm que ser as mesmas, elas não podem ser diferentes, tá? Então, daí a preocupação da gente encontrar essa relação aqui de uma forma correta, tá certo, pessoal? De uma forma correta. E para simplificar esses cálculos, sempre calcula desta forma. Eu aconselho a vocês a nunca calcular com conjugado. Né? Calcule a potência aparente, a potência ativa e a potência reativa separada, independente do tipo, com que valores você tem disponível e aqueles que você vai utilizar para cálculo. Tá bom? Dando sequência, esse teorema ele é um teorema bem conhecido na literatura. Ele foi muito utilizado, né, principalmente quando a gente tinha medidores analógicos. Né? Hoje a maioria das cargas industriais eles possuem medidores digitais. Né? E para que eu preciso de um medidor, né, pessoal? Para que eu preciso de um medidor de potência, por exemplo, dentro de uma indústria? Geralmente para verificar quanto de potência está sendo consumida ali instantaneamente. Isso é importante para verificar fator de potência, para verificar algum tipo de anomalia no seu sistema. Então, geralmente, em painéis de distribuição dentro de uma fábrica, por exemplo, eles possuem esses medidores, né, que vai te dar condições de fazer uma análise em tempo real no chão de fábrica, ok? Daquele setor, por exemplo, ou de um conjunto de cargas um pouco maior, enfim. Mas esse teorema de Blondel, basicamente, ele dizia o seguinte: é um sistema polifásico, né? Quando eu falo polifásico, quer dizer que é mais de uma fase, com M fase e N fios, né? E aqui, por que de M fase e N fios? Porque, por exemplo, eu posso ter um sistema trifásico a 3 fios, né? Um sistema trifásico a 3 fios quer dizer que eu tenho somente três fases, né? Eu posso ter um sistema trifásico a 4 fios. O que quer dizer o 4 fios? Quer dizer que é um sistema com neutro, por exemplo. Né? Então, eu posso ter um sistema trifásico com 4 fios tranquilamente. Então, por isso que eu estou fazendo essa diferenciação com relação a fase e fios. Tá certo? No caso, fases é A, B, C, e os fios é os condutores elétricos, nesse caso. A potência ativa total absorvida pela carga ou fornecida pelo gerador é obtida pela soma das leituras de N-1 watímetros
Quando eu digo N-1 watímetros, pessoal, eu estou querendo dizer assim, ó, então quer dizer que se eu tenho um sistema a 3 fios, é um sistema trifásico a 3 fios, quantos watímetros eu preciso conectar ao meu sistema para poder fazer uma leitura de potência total? Somente 2 watímetros, né, que no caso seria 3 menos 1. E no caso de um sistema 4 fios, 4 menos 1, 3 watímetros. Né? Continuando, ligados de modo que cada um dos enrolamentos de correntes estejam inseridos em um dos N-1 fios dos enrolamentos, né, de tensão e que tenham um ponto em comum com os enrolamentos de corrente e outro terminal que esteja ligado no enésimo fio. Então aqui a gente tem um watímetro, né? É essa relação. Então veja que aqui nós temos duas fases. Ele é ligado a uma bobina em série e uma bobina em paralelo, né? Então, independente do tipo de conexão, você vai ver que ele vai ter uma potência e uma tensão e corrente de linha, tá certo? E aí nós chegamos aí no método dos 2 watímetros, né? Que é exatamente o teorema de Blondel, que ele dizia que, por exemplo, quando eu tenho a tensão, eu tenho que ligar em uma dos potenciais, né? Então, por exemplo, no potencial A e no potencial B, e que o outro polo desta medição seja comum entre o watímetro A e o watímetro B naquele ponto onde não tem nenhum watímetro. Então pode perceber, ó, eu estou medindo no A e no B, a tensão, né, nesse ponto, e veja que a outra ponta ela está medindo no enésimo fio, aquele fio que a gente chama que não tem nenhum medidor, né? Certo? E a corrente, pessoal, ela é comum do ponto positivo de medição do meu watímetro. Então, no caso aqui, positivo, positivo, então aqui a corrente ela está em série com esses dois. Né? Sempre essa forma. Eu poderia ligar esse watímetro B aqui na fase C? Poderia, não teria problema nenhum. O que ia acontecer? A bobina de corrente estaria em série com a fase C, o ponto aqui ele estaria ligado no ponto C, e a outra extremidade ela ia ser ligada lá no ponto B, e a outra extremidade desse cara aqui também no ponto B. Então aí a gente tem uma interligação. Independe da forma com que você faz essa ligação, desde que seja respeitada essas características, tá? Então, assim, se eu for fazer uma leitura de watímetro, a gente sempre lembra de watt, né, pessoal? Parte real da potência complexa. Então, por isso que eu estou colocando aqui real, né? Real. Se eu for verificar essa tensão aqui, ó, nós temos VAC, e aí eu sei que no sistema trifásico, por uma sequência positiva, nós temos VAB, VBC e VCA, né? Então eu não tenho VAC, na verdade eu tenho VCA, então por isso que eu escrevi aqui menos VCA, né? Porque nós estamos pegando no sentido contrário do que realmente está sendo medido, vezes IA conjugado, né? IA conjugado é o que está aqui. A mesma coisa aqui para o watímetro B, né? A gente tem aqui um VBC, né, entre fase B e fase C, e a corrente aqui é A e B. Essa, fazendo um arranjo matemático, nós tínhamos o valor do watímetro A e do watímetro B. É claro que na prática, quando eu coloco esses medidores, ele vai aparecer para nós lá a leitura, né, seja ele analógico ou seja ele digital, né, pode acontecer também, ele vai estar lá aparecendo qual que é a medição desses watímetros, tá? Bom, então aqui, pessoal, geralmente como se fazia a interpretação desses watímetros, principalmente os analógicos, né? Se eu pegasse a somatória do watímetro A e do watímetro B, nesse caso, é o que eu chamo de potência ativa, né? Fazendo a relação desses dois aqui, a gente chega nesta relação e eu sei que quando eu somo o watímetro A com o watímetro B, eu tenho
potência ativa. No caso da minha potência reativa, nós vamos ter essa seguinte expressão: o vatímetro A menos o vatímetro B, ela vai ser igual à potência reativa dividido por raiz de 3. Né? Então, para mim definir qual que é a minha potência potência reativa, eu vou subtrair o vatímetro A do vatímetro B, multiplicar por raiz de 3. Aí aqui vale um parênteses, tá, pessoal? Essas duas relações, elas só válidas para fatores de potência maior do que 0,5, tá? Na prática, se você tiver um baixo fator de potência, essa leitura ela é inválida, né? Porque aqui aí há um efeito nos medidores analógicos com que faz uma inversão aí, tendo o vatímetro A ou o vatímetro B, dependendo do tipo de ligação, com uma potência real negativa, né? O que isso aí não, na prática realmente não vai acontecer no total. Esses vatímetros eles acabam entrando num erro de leitura aí, onde fica imprecisa a nossa avaliação com relação aos seus resultados. Então, sempre essas relações aqui são fatores de potência maior do que 0,5, ok? E aí a leitura do fator de potência, que nós vamos ter aí o vatímetro A dividido pelo vatímetro B, nós vamos chegar nessa analogia, que é raiz de 3 do vatímetro A menos o vatímetro B, dividido por vatímetro A mais vatímetro B. Isso aqui é igual a tangente de φ. E sendo que esse φ aqui é o próprio ângulo do fator de potência. Né? Então, o que eu tenho que fazer aqui é somente isolar essa tangente. Né? Então, vai ficar φ igual a tangente de menos 1 dessa relação. E aí, depois, o fator de potência é cosseno desse φ. Tá? Pessoal, hoje eu queria trazer essas relações de potência para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana irei trazer alguns exemplos, né? Exemplos de grandezas e de circuitos com potência trifásica, para que a gente trabalhe melhor isso aí, né? Na prática, como que nós vamos fazer os cálculos necessários para algum tipo de situação, né? Então é isso, pessoal. Uma boa semana para todos e até breve.